Fala galera, beleza? Bom, a nossa aula hoje é sobre lipídios. Essa molécula aqui é composta por hidrogênio, oxigênio e carbono. Alguns lipídios também têm o fósforo, na sua composição. São biomoléculas insolúveis em água, certo? Mas elas são solúveis nos solventes orgânicos. Exemplo, o álcool, o éter, beleza? Funções básicas no organismo. A gente tem o fornecimento e reserva de energia para as células, o nosso tecido adiposo, certo? Nossa pancinha, nossa mantinha, certo? Participação da composição de membranas celulares. Lembra que a membrana plasmática lá, ela tem uma composição de uma bicamada fosfolipídica? Então, já no nome a gente consegue perceber a presença do lipídio nas membranas celulares, certo? Isolantes térmicos, animais endotérmicos, exemplo, nós, mamíferos, nós humanos, que produzimos energia, no interior do nosso corpo. A gente não absorve energia do ambiente, por isso que a gente é um animal endotérmico. Facilitação de determinadas reações químicas. Aí a gente tem lá nos hormônios sexuais e nas vitaminas. Eu coloquei exemplo aqui, A, K e E, beleza? Vamos dar continuidade aqui. Um conceito aqui para vocês, anfipáticos, ou seja, ela é uma biomolécula que tem a sua porção polar, hidrofílica, que tem essa simpatia, essa interação com o meio, com outras biomoléculas, outras moléculas, consegue fazer reação química, e a porção apolar, que é hidrofóbica. Então, lembra lá, hidrofóbica, fobia, medo, não interage com outras moléculas. E por isso, por ter essas duas porções, ela é uma biomolécula anfipática. As unidades fundamentais dos lipídios são os ácidos graxos, certo? Uma cadeia longa de 14 a 24 átomos de carbono. Então, o lipídio é estruturado e formado pelos ácidos graxos, com uma cadeia longa, beleza? De 14 a 24 átomos de carbono. A sua composição, vamos lá, tem dois grupos e uma cauda. O grupo metila, certo? Composto por um carbono e 3 hidrogênios. A cauda hidrocarbonada, Carbono e 2 hidrogênios. E o grupo carboxila. Um carbono, um oxigênio, um H com uma dupla ligação. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. São covalentes, ligados a diferentes classes de lipídios. Beleza? Sempre covalentes, lembra disso aqui. Diferem pela extensão da cadeia e pelo número de duplas ligações, saturadas ou insaturadas. Beleza? A gente vai falar também sobre a saturação nessa aula. Mais comuns, número de par de átomos de carbono C16 e C18. Essas mais comuns mais encontradas na natureza, beleza? No nosso ambiente. As insaturadas comuns entre C9 e C10. A gente vai observar mais para frente nessa aula que o ácido graxo, ele é uma cadeia longa e a gente vai identificar dentro dessa cadeia esses carbonos e a gente vai localizar, e vai identificar se é insaturados, saturados, beleza? Ligação dupla, nunca conjugada, sempre separada por grupos metilenos. Aí a saturação, saturados não possuem ligações duplas, certo? Insaturados com ligações duplas, aí eles diferem no monoinsaturados,
que é com uma ligação dupla, e os poliinsaturados. Falta um izinho aqui. Os poliinsaturados, que é mais de uma ligação dupla, beleza? Uma observação aqui: quanto maior o número de ligações duplas, menor o ponto de fusão. Galera, a gente vai ver a diferença entre os lipídios e as gorduras saturadas e insaturadas. E a gente vai saber diferenciar também. A gente vai localizar os carbonos e a gente vai saber diferenciar elas. Vamos diferenciar os óleos das gorduras aí, certo? São materiais graxos de origem animal e vegetal. A gente sabe que a fonte, a origem, sempre vai ser de origem animal e vegetal, formados por ácidos graxos, mais glicerina, glicerol, mais o radical orgânico, certo? Uma observação aqui: por ter três grupos ésteres, também são chamados de triglicerídeos. Aqui a gente precisa conciliar 3 com tri, certo? Só fazer essa ligação, essa conciliação aí. Gorduras, vamos começar a diferenciar. As gorduras, se pelo menos 2 dos radicais forem saturados, 2 aqui, ó, 2 dos radicais, certo? Aqui são as cadeias dos ácidos graxos, lembra? É uma ilustração, para simplificar para vocês. Não que seja assim, tá, galera? É para demonstrar a diferença entre as gorduras e os óleos para vocês. Se pelo menos 2 dos radicais forem saturados, então é uma gordura, certo? Ou seja, não possui dupla ligação. Aqui, Lucas, se na segunda cadeia tiver uma dupla ligação, ele continua sendo gordura? Continua, porque ele está falando aqui 2. Se 2 radicais forem saturados, é gordura. Se for 3, também é gordura. Agora, se for 2, aí já não é mais gordura. Aí passa a ser óleo, estado líquido. É bom a gente lembrar que as gorduras são estado sólido, óleos, estado líquido. Tá bom, a gordura. A origem animal dela: manteiga de leite, banha suína. Outro exemplo, o sebo bovino. São coisas rotineiras na nossa vida, né? Lipídios que a gente consome. De origem vegetal: manteiga de cacau, coco e abacate. Aqui seriam lipídios um pouco mais saudáveis. Seriam lipídios mais saudáveis para a nossa vida, certo? Óleos: se pelo menos 2 dos radicais forem insaturados, que contém dupla ligação, saturados não contém dupla ligação. É bom a gente fazer essa diferenciação também. Saturados não tem dupla ligação, ligação simples. Insaturados, dupla ligação. Beleza? Agora vocês não vão esquecer mais. Se pelo menos 2 dos radicais forem insaturados, então é um óleo e está em estado líquido. Beleza? Aqui no exemplo, na primeira e na terceira cadeia, a gente tem dupla ligações, o que torna esse conjunto um óleo. Beleza? Estado líquido, como foi falado. Origem vegetal: a gente tem o óleo de oliva, milho, girassol, canola. Tem também o óleo de soja. Esse sim também é muito rotineiro na nossa vida, a gente consome muito, né? De origem animal: baleia, capivara, fígado de tubarão. De origem animal a gente não consome tanto, né? Não é tão rotineiro, não está no nosso cotidiano, pelo menos para mim, certo? Bom, essa é a diferença entre os óleos, entre as gorduras e os óleos. Gordura, sempre em estado sólido, e pelo menos 2 radicais tem que ser saturados. 2 radicais, 2 cadeias, sem dupla ligação. Óleos, 2 radicais insaturados, com dupla ligação.
estado líquido. Galera, a gente vai continuar nossa aula aqui pelos slides, certo? Para ficar de maneira mais ilustrativa e melhor explicado para vocês, beleza? Então a gente aqui parou em gorduras saturadas. As gorduras saturadas são aquelas gorduras que têm as ligações simples. Todas as ligações químicas entre os carbonos são ligações simples. Geralmente sólido em temperatura ambiente, tem principalmente a origem animal. Manteiga, gordura, banha, bacon. A gordura saturada também ela é considerada a gordura vilã, né, para o nosso organismo. O excesso dela contribui para o aumento de ocorrências de doenças cardiovasculares. Então é ela que entope a veia lá. E tem uma explicação. Por ser ligação simples, ela acumula. E a gente viu que a cadeia lá, ela é como se fosse uma sanfona, né? E quando tem um acúmulo dessa gordura, ela entope. Uma fica sobreposta à outra. E daí não tem passagem de sangue. Não tem passagem livre ali. E ela acaba entupindo aquela via, certo? Gorduras insaturadas. Ácidos graxos monoinsaturados. Somente uma dupla ligação. Só com uma dupla ligação. Líquido em temperatura ambiente se torna óleo, certo? Então gorduras insaturadas em temperatura ambiente é líquido, e líquido, se falando de gordura, é óleo. Óleos de oliva, canola e amendoim. Outras fontes, abacate, semente de gergelim. Ácidos graxos poliinsaturados, duas duplas ligações ou mais, certo? Líquido em temperatura ambiente, a gente também se refere aos óleos. Óleos vegetais, girassol, milho, soja, algodão, óleos de peixe, beleza? Ácidos graxos essenciais, galera. Essenciais por quê? A gente precisa adquirir ele através da nossa alimentação, a gente precisa consumir eles. O nosso corpo, as nossas células não sintetizam esses ácidos graxos, que são poliinsaturados, certo? Existem dois ácidos graxos essenciais, e são eles: o ácido linoleico, que é o ômega 3, que vem dos peixes, e o ácido linoleico, ômega 6, óleos vegetais, vem do girassol, milho, soja e algodão. Nomenclatura dos ácidos graxos: comprimento da cadeia, ligações duplas, o número, né, de carbonos encontrados nessa cadeia e a localização das ligações duplas. É isso que vai diferenciar a nomenclatura desses ácidos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma cadeia com 18 carbonos. Então aqui a gente tem o exemplo do comprimento da cadeia C18, quer dizer que tem 18 carbonos nesta cadeia. Aqui, número de ligações duplas. No carbono 18, é padrão isso, tá, galera? No carbono 18 a gente sempre vai ter essa ligação dupla. Então, a gente relaciona também o número de ligação dupla e a localização dela para dar um nome, né, diferenciar elas. São essas características que formam a nomenclatura e a diferenciação dos ácidos graxos. Por exemplo, aqui a gente tem o ácido esteárico, beleza? Um outro exemplo, o número de ligações duplas. Aqui tem a C18, como eu falei, que é comum, né, nos ácidos graxos. Mas a gente tem uma outra dupla ligação, por isso que aparece o C18, 1. Tem uma outra dupla ligação bem no meio da cadeia, como vocês podem observar aqui, no ácido oleico. Número de ligações duplas, aqui a gente tem duas duplas ligações, fora a ligação dupla do carbono 18, a gente tem outras duas duplas ligações. Aqui a gente tem 3 duplas ligações, beleza? Aí essas características diferenciam e dão o nome
para esses ácidos. Beleza, galera? Nomenclatura dos ácidos graxos. Nomenclatura relacionada ao sistema ômega. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente consegue diferenciar quando é ômega 3, 6, 9 pela a localização em que essa dupla ligação está. Se é na terceira ligação, vai ser um ômega 3. Se é na sexta ligação, vai ser um ômega 6. E se é na nona, vai ser um ômega 9. Então, a gente diferencia os ômegas pela localização em que se encontra a dupla ligação. Se for na terceira ligação, ômega 3. Sexta, ômega 6. Na nona, ômega 9. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo fácil da gente identificar. Animais conseguem sintetizar ácido graxo ômega 9, mas não ômega 3 e ômega 6. Peixes de água fria acumulam grande quantidade de ômega 3. Isso que é bastante encontrado nos peixes. Aqui a gente tem a diferenciação dos ácidos graxos cis ou trans. A gente vê uma diferença aqui na estrutura, né? O cis a gente vê uma curvatura e no trans a gente não vê, a gente vê uma cadeia contínua. E está relacionado, né, essa diferenciação está relacionada à localização do hidrogênio. Beleza? Aqui a gente tem mais exemplos. As gorduras trans contêm ácidos graxos insaturados na configuração trans. Gordura formada por um processo de hidrogenização, quer seja natural, ocorrido no rumen de animais, ou artificial, na indústria, é produzido na indústria. Fontes: bolachas recheadas, salgadinhos de pacote, pipocas de micro-ondas, alimentos, fast food, margarinas, maioneses, congelados industriais. Então é tudo que é pior, tudo que é o vilão para nossa saúde, né? Para manter o corpinho em dia, isso aqui é vilão, beleza? A gordura trans, ela é a vilã, beleza? A gente vê aqui a sua estrutura é reta, né? Como eu falei, é uma cadeia contínua. Então ela é formada em um processo de hidrogenação no meio natural, né? Ocorrido no rumen de animais ou nas indústrias, produzida mesmo nas indústrias, beleza? Os triglicerídeos, como eu falei lá no começo da aula, a gente tem que conciliar 3 com tri do triglicerídeos. Então são 3 ácidos graxos mais um glicerol, o álcool. A gente tem um exemplo aqui, né? 3 cadeias de ácido graxo mais o glicerol, o álcool. Eles são óleos encontrados principalmente em plantas, algodão, amendoim, arroz, soja ou animais, como por exemplo no óleo do peixe. Gorduras, principalmente em animais, acumulando-se em células adiposas, adipócitos, reserva de energia e isolante térmico. Reserva de energia e isolante térmico. Beleza? Essas são 2 funções também que a gente vai ver que todos os lipídios exercem, né? A reserva de energia, o acúmulo de energia, o que não é utilizado pelo nosso corpo e fica armazenado como reserva, e isolante térmico. Quando você tem uma capa de gordura no corpo, isso isola a sua temperatura interna com a do meio ambiente. Ela ajuda nesse isolamento, beleza? Maneira mais eficiente de reserva energética dos seres vivos são os triglicerídeos. Então a gente já sabe, né?
que os triglicerídeos eles são os mais encontrados. A composição dos ácidos graxos varia de acordo com a função, membranas sinalizadoras, isolantes térmicos. Os fosfolipídios, desculpa aí pessoal, fosfolipídios, a gente encontra os fosfolipídios na membrana plasmática. Por que fosfolipídio? Porque é um conjunto de fósforo, do elemento fósforo, com lipídio, beleza? Na membrana plasmática, a gente, por exemplo, tem uma bicamada fosfolipídica. Então é o conjunto de dois elementos. Tipo, são dois de cada, entendeu? Isso aí. Lipídios de membrana com duas caudas apolares, cabeça apolar, mas ausente de glicerol. 3 principais subclasses, né? Esses nominhos complicados, beleza? Vamos dar continuidade. Cerídeos, hipermeabilizante de superfícies em folhas, frutos, pétalas, reduz a evaporação. Função: reduzir a evaporização. Hipermeabilizante é quando está relacionado a não entrada, não tem uma via, não tem um trânsito ali, beleza? Produção de cera pelas abelhas, com a qual constroem suas colmeias. A gente também tem os esteroides, né? Daí faz parte do processo de hormônios. Colesterol, mais abundante e produzido no fígado, alto teor de carne vermelha e em gema de ovo. Participa da formação de membranas celulares, precursor dos hormônios sexuais masculinos, testosterona, e feminino, estrógeno, beleza? A saponificação é a interação de uma reação química entre uma base forte, um sabão ou um detergente, com o óleo ou a gordura, certo? Tem que estar aquecido, beleza? Se for utilizado uma base composta por sódio, o sabão formado será chamado de sabão duro. Agora, se for por potássio, o sabão é sabão mole, então detergente líquido. Essa interação e essa reação química são formadas as micelas ao redor das gorduras, né? Das gotículas de gorduras. E aqui a gente tem uma ilustração de uma micela, certo? Por o lipídio ser apolar, ele não interage, as gorduras e os óleos não interagem com a água. Então é preciso ter uma base forte para ter essa interação, para ter essa formação de micela. Entendeu? Então vamos continuar. Funções e propriedades: reserva energética, excesso energético de carboidratos, proteínas e lipídios, é estocado como triglicerídeos em tecido adiposo. Então, vamos lembrar, essa mantinha que a gente tem é o tecido adiposo, que é um conjunto, né? É um conjunto, é todo um armazém de triglicérides, tá? O triglicérides é formado pelo não uso, né? Não uso de carboidrato e proteínas no nosso corpo. Então, o que não foi usado ficou em reserva e se transformou em triglicérides. Esses triglicérides formam o nosso tecido adiposo, beleza? Isolante térmico, mantém a temperatura corporal, como eu falei. Isolante elétrico, isolante mecânico, proteção de órgãos vitais. Isolante elétrico, proteção de nervos, condução do impulso nervoso, a baía de mielina, que está encontrada nos neurônios. Beleza, galera? Fonte de ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, e a formação de membrana celular com os fosfolipídios.